No segundo livro das Crônicas, capítulo 14, do versículo 1 ao 8. Segundo livro das Crônicas, 14, 1 ao 8. É onde nós vamos meditar a palavra de Deus nesta noite. Diz assim: Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e a seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao seu povo de Judá: Vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor, nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Assim, eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. O rei Asa tinha um exército de 300.000 guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Também tinha um exército de 280.000 guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Amém. Vamos orar? Pai, nós buscamos a Tua palavra nesta noite com sede. Cada um de nós aqui é conhecido pelo Senhor, na sua intimidade, nos detalhes da vida. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece nossos filhos, netos, o Senhor conhece a nossa vida, porque o Senhor é quem nos alimentou até hoje. Portanto, nessa noite nós suplicamos, fale conosco, orienta-nos, toca nos nossos corações, para que a Tua honra e a Tua glória seja exaltada onde quer que o Teu povo esteja. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Irmãos, o tema que eu quero tratar nessa noite é Minha Vida nas Mãos de Deus. Eu creio que há uns 20 anos atrás, uns 20 anos passados, surgiu um adesivo que era muito colocado nos carros aqui, eu não sei quem se lembra. Era um adesivo, quem começou com isso foi a Igreja Batista Lagoinha, lá em Belo Horizonte, onde tinha uma mão assim, e aí as pessoas colocavam assim, minha família nas mãos de Deus, meu emprego nas mãos de Deus. Alguém se lembra disso? Levanta a mão para eu pensar, pelo menos se um lembra. Isso, pelo menos um, minha filha, 2, obrigado, filha. Mas é porque esse adesivo muita gente queria colocar nos carros. Quem não queria? Minha família nas mãos de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Uma vida nas mãos de Deus, de fato. E como seria essa vida nas mãos de Deus? Seria, sem dúvida, de alguém que diz, como disse o rei Asa no versículo 7, buscamos o Senhor nosso Deus e Ele nos deu descanso de todos os lados. Agora, como é que eles buscaram ao Senhor? O que é que eles fizeram? E a gente encontra 3 atitudes aqui que ilumina o que nós temos que fazer se quisermos a vida nas mãos do nosso Deus. Primeiro, eles, segundo o texto, versículos 3 e 5 que lemos, eliminaram a idolatria. Idolatria, para deixar bem claro, é tudo aquilo que eu ou você colocamos no lugar de Deus, que toma o tempo que é de Deus, que ocupa a posição que é a posição de Deus. O texto diz que eles eliminaram, eles aboliram, porque o pai de Asa, o rei Abias, os antecessores,
deixaram muita coisa ruim entrar na vida do povo de Israel. E entre essas coisas estavam os lugares de adoração fora do templo, as imagens que eles adoravam, deuses cananeus. E o texto diz que eles aboliram os altares dos deuses estranhos, o culto nos altos, quebraram as colunas, cortaram os postes ídolos, aboliram o culto nos altos das cidades de Judá, o culto nos altos e os altares de incenso. Eles fizeram uma faxina dentro da realidade deles naquele tempo. A nossa vida, hoje, século XXI, nós precisamos ser um povo de Deus atento. Como é que, de fato, é a nossa vida quando nós saímos da igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? O que a gente faz? Quais coisas estão, de fato, em primeiro lugar na nossa vida? A pergunta que eu faço é para que nós tenhamos a seguinte proposta para a nossa vida. Que tipo de faxina que a gente precisa fazer na vida? O que nós, talvez, refletindo sobre isso, precisamos tirar da nossa vida, que está demasiadamente ocupando o lugar de Deus? O que nós temos deixado ficar no lugar de Deus? Ah, pastor, eu não tenho esse negócio, não. Reflita sobre esta pergunta. Como é que tem sido a tua vida de segunda até sábado? O que porventura pode estar no lugar de Deus? Dinheiro. Algumas pessoas, o dinheiro toma o lugar de Deus. Vocês se lembram daquele jovem rico que chegou perto de Jesus? O que eu preciso, mestre, para alcançar a vida eterna? E Jesus citou vários mandamentos, ele falou, todos esses eu observo. Jesus falou, vende tudo que você tem, dê o teu dinheiro aos pobres e me siga. E o jovem diz que saiu triste de perto de Jesus. Ele queria a vida eterna. Ele tinha uma vida de religioso, mas ele não queria abrir mão do que estava tomando o lugar de Deus na vida dele. Família, algumas pessoas, olha gente, a família é uma bênção. Talvez a coisa mais preciosa que Deus me deu depois da salvação foi a família. Amo a minha família. Mas a minha família não pode ocupar o lugar de Deus. A gente precisa ter uma vida equilibrada neste ponto. Porque se você ama a tua família, se você quer ver a tua família bem, você precisa ter uma vida reta com Deus. Quando eu digo reta, eu não estou dizendo perfeita, mas é uma vida que tudo que você faz, conscientemente você faz com desejo de agradar a Deus. É o orgulho, é o teu orgulho que ocupa o lugar de Deus. Mas como o meu orgulho, pastor? Talvez tenha alguma pessoa que você já deveria ter perdoado e não perdoa por causa do teu orgulho. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Gente, a falta de perdão na nossa vida é algo que nos prende, é algo que não deixa a gente prosseguir, é algo que amarga a nossa vida. A palavra de Deus nos orienta a nos desprendermos de todas as coisas. Assim como uma casa precisa ser limpa todos os dias, toda semana, o nosso coração também precisa de faxina. Quando, pastor? Todo dia, toda semana. Porque do mesmo jeito que uma casa vai juntando pó, vai juntando sujeira e lixo, o nosso coração também. Às vezes é uma emoção, às vezes é um sentimento, às vezes é um desejo. O fato é que nós precisamos limpar nossos corações de tudo quanto for ídolo. Deus exige ser o primeiro na nossa vida. O que diz Êxodo 20, versículo 3? Não terás outros deuses diante de mim. E alguém pensa que deuses é só uma estátua, ou... Não.
Os piores deuses, os piores altares nós levantamos aqui no coração. É necessário que Deus esteja em primeiro lugar na tua vida e na minha vida. Se eliminamos os ídolos, qual o próximo passo para viver de fato nas mãos de Deus? A segunda atitude que a gente vê nesse rei, no seu povo, é que eles observaram a palavra de Deus. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às suas leis e os seus mandamentos. Não existe como buscar a Deus sem a palavra de Deus. Quando um rei era coroado, ele recebia nas suas mãos a palavra de Deus como bússola em Israel. Ou seja, você deve prestar atenção no que Deus diz, no que Deus exige, no que Deus ordena. Hoje pela manhã, na escola dominical, nós estávamos falando sobre essa questão das ordenanças de Deus. Não existe uma palavra na Bíblia que Deus ordena que não seja para o nosso bem, que não seja para a nossa proteção, que não seja para a nossa segurança. Pois se nós colocamos câmeras nas nossas casas, fazemos seguros os nossos carros, é para termos segurança. Isso é bom, isso não é ruim. Mas e a segurança na vida que Deus nos dá gratuitamente por sua palavra? É uma ordem do rei no versículo 4, observem a lei e o mandamento. A Bíblia nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sem a palavra de Deus levada a sério na nossa vida, é como se nós andássemos com o farol do carro apagado em noites de trevas. É uma insanidade. Mas eu sei que se eu perguntar aqui, quantos leram a Bíblia hoje? Talvez nós tivéssemos até vergonha de levantar o braço. E se eu perguntasse quantos não leram, seria pior. É como andar no escuro, gente. A gente precisa de luz. Talvez você discutiu algum problema na tua casa com teu marido ou com os teus filhos hoje, que a palavra de Deus lança luz sobre isso, te orienta. Como fazer? O que fazer? A palavra são como as placas de sinalização. São semáforos. GPS para a nossa vida. Hoje nós falamos sobre isso aqui. GPS para nos dirigir, para dizer, vira à direita, não vire aqui. Olha, tal lugar está em obras. E ainda mais Campo Grande, né, gente? Já estava ruim com estas chuvas, agora ficou pior. Nós precisamos saber onde nós andamos. A gente toma cuidado com tanta coisa na vida. Tem gente que, de maneira correta, é tão cuidadoso com o seu carro, tão cuidadoso com a sua casa, mas com a vida, às vezes, é descuidado. A palavra de Deus é luz para o caminho da gente. Jesus é o nosso modelo, o nosso Salvador. No tempo de Jesus, o povo judeu não era idólatra, mas eles distorciam a palavra de Deus. Eles interpretavam de forma errada a palavra de Deus. E Jesus vai chamar a atenção daquele povo. Fala, vocês são hipócritas. Vocês fazem as coisas de modo errado. Vocês estão interpretando a Bíblia Sagrada de modo equivocado, de modo errado. E ele chama aquele povo a se arrepender. Portanto, se por acaso nessa exortação bíblica que você se sentiu um pouco mal, arrependa-se e mude isso. Comece a observar a palavra de Deus, comece a acender o farol da tua vida para você andar com mais segurança. No tempo de Jesus, ele demonstrou a importância da palavra. Ele disse em Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Claro, a gente precisa comer, precisa se alimentar. Ainda mais o povo crente, né, gente? A gente come bastante. Mas é preciso se alimentar espiritualmente também.
Não dá para viver sem o alimento espiritual. E Jesus viveu responsavelmente diante da palavra. Ele tinha uma palavra clara, que ele devia ser o sacrifício de Deus naquela cruz. E ele foi até a cruz. Ele até orou: Pai, se for possível, o Senhor afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade, que a tua palavra se cumpra. E ele foi para aquela cruz. Para imitarmos Jesus, nossas vidas precisam estar nas mãos de Deus. O que a gente precisa ajustar na vida para andar de acordo com a vontade de Deus? Eu peço que você reflita sobre isso. E, finalmente, para ter uma vida nas mãos de Deus, este povo, eles entenderam que a paz não é ausência de problemas. Eles tiveram 10 anos de paz. O texto é muito claro. O pai de Asa morreu, Abias, e tiveram 10 anos de paz. Mas durante a paz, eles não ficaram só festejando. Eles não ficaram apenas se alegrando com isso. Eles não desfrutaram da paz de modo inoperante. O rei Asa compreendeu que era tempo de se preparar para os dias ruins. Era um tempo de muitas guerras, gente, de muitas batalhas. Olhem hoje a posição geográfica de Israel, ali uma região de conflito perene. Qualquer país daquela região, até os dias de hoje, tem que estar sempre preparado com os seus exércitos. E o rei Asa e o seu povo, sabendo que vivia num local assim desde aquela época, se preparou. Embora Israel estivesse desfrutando desse período de paz. O que eu quero dizer com isso? Talvez você esteja vivendo um período de paz da tua vida. Mas é o momento de preparar-se. É o momento de fortalecer aquilo que precisa ser fortalecido na tua vida. Pastor, eu estou vivendo muito bem. Pois é, fortaleça o teu casamento, fortaleça a sua família, fortaleça o seu trabalho, os seus relacionamentos. A Bíblia nos diz que eles construíram cidades, e todas estas cidades, no tempo da paz, eles construíram com muralhas para protegê-las, com pessoas preparadas, no caso de alguma batalha ou guerra, para proteger estas cidades. A paz não nos isenta de problemas, gente. Naquele tempo era diferente. Eles precisavam fazer os muros, proteção com a água que entrava para abastecer a cidade e tudo mais. Mas em paz eles se prepararam para a guerra. Sabe qual é o tempo de fortalecer o casamento? Quando está tudo bem. Sabe qual é o tempo de fortalecer os filhos? Quando eles estão saudáveis, estudando e crescendo. Não é a hora que surge um problema. Não é somente no momento da dificuldade. É antes, ensinando, orientando. Muita gente deixa para tratar de alguns detalhes fundamentais para a vida. Na hora que vem a tempestade, na hora que vem as lutas, na hora que vem as batalhas. Não podemos consertar goteiras da chuva. É insanidade subir em um telhado chovendo. As telhas estão frágeis, o perigo de escorregar é grande, enfim, você conserta o telhado depois que a chuva passa, mas tem gente que tem goteira há mais de 5 anos na casa, no mesmo lugar. E quando chove, o que faz? Põe um balde lá, um pano, sei lá, dá um jeito, corre aqui, fulano. Gente, se nós temos um problema no casamento, é hoje que a gente tem que arrumar. Se nós estamos com um problema na área financeira, o tempo de programar-se, de projetar, de adaptar a sua situação para que esse problema seja sanado é hoje. Se nós temos um problema em relação à nossa profissão, a época e o tempo de capacitação é agora, para que daqui 2, 3 ou 5 anos você tenha uma possibilidade melhor. Nossos dias têm prioridades. Como eu já citei aqui, trabalhar responsavelmente, cuidar da família, cuidar do casamento, ser prevenidos para fazer o que é bom,
precisamos evitar o perigo. Lá no tempo de Israel, tinha uma lei, está lá em Levíticos, que quem construísse uma casa e fizesse uma varanda na casa, com 2 pisos, 2 andares, ele tinha que fazer uma proteção muito bem feita, porque se alguém visitasse você e caísse daquela varanda, machucasse ou morresse, você que era o responsável. Você respondia diante de Deus e diante dos homens com aquele prejuízo. Nós também temos que evitar o perigo na nossa vida. Como que a gente evita o perigo? Olha, você evita o perigo sabendo com quem você se relaciona. Uma jovem ou um jovem com quem namora, com quem é os seus relacionamentos, o que você tem feito da tua vida, ou os mais velhos, quem que você tem colocado dentro da tua casa, quais pessoas fazem parte do entorno da tua mesa. Evita o perigo. Jesus disse assim em Mateus 10, ouçam, eu os envio, falando com a igreja, com o seu povo, conosco, no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como as serpentes e simples como pombas. Nós temos que ser um povo simples, gente. Sem dificuldade com nada, mas nós temos que ser prevenidos. Precavidos, talvez seja a melhor palavra. A prevenção é algo que tem que fazer parte das nossas vidas. Quanto da palavra de Deus tem nos tempos passados, de hoje para trás, nas nossas vidas, orientado nossas decisões. Alguns podem dizer, pastor, eu não tomo uma decisão sem colocar diante de Deus. Outros podem dizer, pastor, quase tudo eu coloco diante de Deus. E outros podem dizer, pastor, eu não tenho colocado quase nada diante de Deus. Sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus quando nós buscamos obedecer à palavra de Deus. Eu quero convidar a todos nessa noite. Hoje é dia de limpar o coração. Precisa fazer uma faxina no coração. O que não presta, a gente tem que arrancar daqui. Hoje é dia de firmar os pés na palavra de Deus. Sairmos daqui para uma semana de compromisso. Eu vou ler, nem que seja 10 minutos, pastor, a Bíblia todo dia nessa semana nova. Ou não sei se vai ser de manhã, à tarde, à noite, você vai escolher o melhor horário para fazer isso. E nós também vamos viver com precaução. Nos dias de paz é que nós vamos fortalecer nossos relacionamentos, nossas vidas, nossa casa, nossa família, tudo que envolve a nossa vida. Vamos orar pedindo a Deus força para isso? Se por acaso você é alguém que tem de fato algo para colocar na presença de Deus, eu quero que você fique em pé para orar comigo. Quem sabe a palavra de Deus falou claramente com você nessa noite acerca de uma dessas coisas, é você e Deus que conhece. Eu quero orar junto com você, para que Deus derrame uma graça especial nas nossas vidas. Fecha os olhos todos. Senhor, o nosso maior desejo nessa noite é sairmos daqui com nossas vidas em Tuas mãos. Meu Deus, às vezes nós cultivamos algum hábito na nossa vida que até hoje nem havíamos reconhecido que existia algum problema com isso. Mas nós queremos ter a vida nas Tuas mãos e pedimos, ajuda-nos a limpar isso de nossos corações, de nossa vida. Meu Deus, nós queremos também, a partir de agora, ter uma vida de conhecimento da Tua palavra de um modo muito íntimo, nosso com o Senhor. Se isso não está acontecendo com alguém aqui, que por meio do Teu Espírito Santo e do Teu poder, o Senhor capacite cada um de nós que entendemos isso para ter essa vida pautada à luz da Tua palavra, meu Deus. Nós queremos também, finalmente, sair daqui prontos para trabalhar nos dias de paz, nos dias em que tudo está bem em nossas vidas. Mas também, porventura, se tem alguma pessoa aqui nessa noite, meu Deus, que está vivendo um problema terrível, daqueles que a gente pensa que não tem nem jeito, daqueles que têm sufocado a gente, nós suplicamos, meu Deus, entra com providência nessa vida.
Entra com providência em nossas vidas. Nós queremos sair daqui nesta noite totalmente equipados com a tua palavra, com o conhecimento do Senhor e com o poder do Senhor sobre cada um de nós e com a graça do Senhor derramada sobre a tua igreja. Meu Deus, nós oramos, nós descansamos no Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.